Muita paz a todos. Audiobook Evite o Desgaste Emocional. Capítulo 8. A criança que existe em nós. A criança que ainda está presente no psiquismo humano em nossos tempos odiernos, no simbolismo de que nos empregamos, não é a doce e ingênua presença infantil, mas a nossa infância intelectual e moral que muito precisamos trabalhar. Somente a prática do bem alivia a alma de um processo de culpa ou de um remorso pelo passado em erro. O arrependimento é a medida inicial da cura, mas o verdadeiro alívio ocorre quando ressarcidos foram os nossos débitos. Compreendemos que todos possuímos deveres a cumprir e os conhecimentos adquiridos geram acréscimo de responsabilidade. O intelecto necessita de ser empregado em uma boa causa, para que assim se efetue a transição moral indispensável a caminho da elevação. É o despertar da consciência a nossa inclinação em definitivo a viver no destinatário do amor. Ohana é o termo aplicado para designar família na cultura havaiana, ou em sua maior amplitude, cooperar entre si. A família é a célula-mãe do organismo planetário. O amor em família é o próprio aos diferentes níveis de evolução. A criança notadamente ama seus pais, seus irmãos, seus avós, gosta muito dos amiguinhos da escola. É um amor que é direcionado, se assim poderemos reportar, para uma importante meta. É a semente divina crescendo em nós. É mister cumprir com a prescrição médica quando adoecemos, mas concomitantemente trabalhar pela melhoria moral do espírito quando carecemos. Nosso senso moral é, em princípio, o exemplo de um botão de rosa na natureza, que aos poucos vai se abrindo em direção à luz solar. Nos conceitos louváveis da psicoterapia junguiana, ânimos é o lado masculino da personalidade feminina, e ânima é o arquétipo do lado feminino na mente do homem. Temos ainda a importância do arquétipo do herói, segundo a experiência psiquiátrica de Jung, que produz em nós uma ação motivadora. Se procurássemos a força motivadora dos heróis, sobretudo na mente da criança, entenderíamos outra motivação peculiar, o espelho de conduta. Algo que possivelmente muito inspirou o jovem Carl Gustav ao ler A Interpretação dos Sonhos, em 1900, um livro de Sigmund Freud, que seria seu amigo ulteriormente, e que expõe a teoria em respeito ao mundo onírico, ou seja, o mundo dos sonhos. As ideias inatas guardam um forte indício de lembranças de outras vidas, guardadas no inconsciente. Há na filosofia espiritualista uma oportunidade valiosíssima de estudar o profundo da psique humana pela observância da imortalidade da alma e da reencarnação. Se Freud houvesse estudado com profundidade, talvez, as obras de Allan Kardec, teria um material excelente para a compreensão da mente humana, sobretudo nas sutilezas do perispírito. Como ficou popular o jargão, Freud explica, parafraseamos com a seguinte frase: diante os enigmas da vida humana, a reencarnação comprova e elucida. Desta forma, as doenças de fórum mental, sem dúvida, apresentam um caráter purgativo na vida humana.
na existência humana. Mas a gravidade em nosso texto não é analisar os casos em processos de resgate ou obsessão, mas alertar os indivíduos que não agravem suas faltas no presente, caindo em vícios, pois de que não venham a lesionar o veículo cerebral humano. Em suma, não façamos o mal hoje para não colher dores mais pungentes no dia de amanhã. E no despertar de uma consciência humana, amar é também cuidados com a veste biológica nossa e do outro, ou seja, é a preservação da vida. Jamais o homem de ciência encontrou no materialismo a consolação para aqueles que perderam seus entes queridos ou temem o futuro após o decesso corporal. O universo psíquico humano é muito bem observado pela antropologia física, cultural e social, mas estaria reservado ao espiritismo transcender o domínio da matéria e, na moderna física quântica, comprovar que existe algo além do próprio átomo. O homem é capaz de produzir cultura. Convidamos aos nossos amigos, leitores virtuais, para o próximo capítulo, que será o número 9, Se o outro não nos ama, façamos por nós amar. Um abraço fraterno, uma gratidão especial por aqueles que nos fortalecem com a sua visualização, com seu carinho e com seu amor. Sem o apoio de vocês, como estaríamos legados somente aos nossos humilíssimos esforços, tão pequeninos como um ramo verde, ao qual o leitor que nos escuta simbolizamos como a mais bela flor do amigo espiritual.